Olá, doutor Felipe, tudo bem? Olá, tudo certo. Tudo bem, é um prazer muito grande de ter aqui nessa primeira live pelo Facebook, né? Primeira live do projeto Fale Direito com Bruna, né? Para a gente falar, esse projeto é um, é um projeto novo que eu estou trazendo, né? Para a gente ter mais interação com os nossos colegas e com todo mundo para falar sobre questões relacionadas ao direito, ao nosso dia a dia, para as pessoas também compreenderem um pouquinho como é a vida do advogado, da advogada, né? E eu quis iniciar já com o pé muito mais do que direito, né? E agradeço que tu tenha aceito o meu convite da gente conversar sobre um tema que é tão relevante e que a imensa maioria dos nossos colegas, né, e até por vezes a gente mesmo não tem conhecimento de como funciona, de como é o andamento de todo esse processo disciplinar na OAB, né? Então, tu, além de nosso eterno presidente da subseção, agora é julgador do Tribunal de Ética, né, da OAB Rio Grande do Sul. Então, é um novo desafio, com certeza, que será exercido com excelência, como tudo aquilo que tu faz. Então, é realmente um prazer te ter aqui, Felipe. Então, bem-vindo. Obrigado, Bruna. Eu gostaria de iniciar parabenizando essa iniciativa desse teu projeto, né? De Conversando Direito, né? Ou seja, até o trocadilho, né, da brincadeira do nome do projeto com os assuntos que são da área do direito, que não são tão caros, né? No nosso dia a dia da atividade profissional. E também agradecer a gentileza do convite. Dizer para quem está nos assistindo aí, até pedir um feedback, aproveitar, eu vou pedir que tu monitore ali enquanto que eu vou falando, até se o pessoal puder nos dar um retorno no sentido de que se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, está sendo transmitido tudo certinho. E agradecer a gentileza, então, do convite, cujo tema foi em conjunto, né, entre algumas sugestões que nós mencionamos, foi o escolhido. Como bem disseste, talvez ele é desconhecido por alguns, ou muitos, quiçá, colegas, porque a gente é treinado talvez para fazer as coisas para os outros e muitas vezes não fazemos para nós mesmos. Claro que é um tema delicado, de certa forma, né? Um processo disciplinar na OAB, que é quando o advogado se vê acusado eventualmente, né, de cometer uma infração ética disciplinar, mas são fatos da vida em qualquer atividade profissional, isso pode acontecer, e o tema, para mim, é interessante, foi o escolhido também em razão de ter passado, enquanto estive na presidência da nossa subseção aqui, em Bento Gonçalves, conduzir processos disciplinares que tramitavam, né, por essa subseção, posteriormente por ter atuado como advogado de algumas partes envolvidas em processos disciplinares, seja como o representante, seja como o advogado representado, e por fim agora nessa atividade junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, que é quem de fato faz o julgamento em primeira instância desses processos, né? Então por isso a gente tem, de certa forma, a experiência em várias etapas que envolvem esse assunto, e é um tema bem bacana, eu gosto muito disso, e até pelas novidades que estão por vir em função desse nosso atual, inclusive a possibilidade, logo adiante, de julgamentos virtuais, né, como o próprio judiciário já vem tratando também no âmbito interno da OAB, nos seus processos administrativos, também passará a ter essa novidade, né? Então, agradeço a gentileza do convite mais uma vez. Espero que a gente possa contribuir com os colegas, embora seja uma matéria um pouco técnica, né, dentro do possível, tentar não... Porque nós temos público que não são advogados, obviamente, nesse momento assistindo, então, tentar traduzir de um modo mais simples, dentro do possível, para que todos possam compreender do que se trata, né? Não sei se já podemos dar início, queres fazer mais uma colocação? Como é que desenvolvemos aqui? Estamos já com o Dr. Kleber nos prestigiando, a doutora Cláudia Pires, então já estão aqui conosco. Quem estiver por aí também já nos dá um oi,
para a gente poder conversar com vocês e fiquem bem à vontade para fazer questionamentos, né, e para interagir conosco, que essa é a ideia, né, nos aproximarmos, né, deste tema, mas também nesse momento em que nós temos a distância física, porém a proximidade tecnológica. Então, vamos aproveitar isso e vamos aprender um pouquinho também com o Dr. Felipe. Bom, então se a gente pode dar início, só para fazer um breve roteiro aqui do que nós vamos tratar, né? Eu apontei alguns itens, alguns tópicos para a gente poder desenvolver mais ou menos uma ordem lógica, né? Vamos fazer uma introdução, falar sobre as fontes do direito que estão relacionadas a esse processo disciplinar na OAB, que é o nosso assunto, e no processo disciplinar propriamente, desde questões que envolvem competência e legitimidade de partes, as infrações que os advogados eventualmente podem estar sujeitos a ter que responder nesse processo disciplinar, as sanções que são aplicáveis, circunstâncias eventualmente atenuantes, a reabilitação após o cumprimento da sanção, de prescrição e propriamente um pouco mais na prática, vamos dizer assim, o procedimento em si, né? Do início ao fim, me propus aqui desde que o processo se inicie, né, falarmos deste ponto até o seu julgamento em primeira instância. Depois existem hipóteses recursais, não é, nas instâncias superiores, mas isso demandaria talvez mais tempo e com mais detalhamento. Acho que a gente não quer também cansar, então vamos limitar os assuntos a stop. E eu inicio, né, a título de introdução, para contextualizar do que nós estamos falando, dizendo que, como o título, né, o assunto sugere, o processo disciplinar na OAB, né, a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, e que funciona como um órgão de classe, assim como o CREMERS é para os médicos, o CRC é para os contadores, o CREA é para os engenheiros. Né? Este é uma das definições, um dos conceitos que se pode adotar para explicar, esclarecer o que é a Ordem dos Advogados. Ela tem duas finalidades por força dos seus estatutos. Uma finalidade que eu diria de natureza social, que diz respeito a defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, a rápida administração da justiça, entre outras questões. E tem especificamente uma finalidade, essa sim voltada aos advogados, propriamente, aí sim enquanto órgão de classe, que é a de promover a representação dos seus advogados em todo o território nacional. Isso envolve desde o processo de seleção, de inscrição dos advogados, também lida com a defesa dos seus advogados e a disciplina deles. E é nesse ponto, né, da finalidade de lidar com a disciplina dos advogados é que nós vamos falar. Dentro do nosso estatuto, ele está composto por alguns títulos, e cada título com alguns capítulos. No primeiro título nós falamos da advocacia, e ali dentro estão, entre vários outros assuntos que dizem respeito à atividade da advocacia, os direitos do advogado, os seus deveres, o seu comportamento enquanto advogado empregado, a intensidade de advogados, parte de honorários advocatícios e, finalmente, as questões de ética, infrações e as sanções disciplinares. E no mesmo regramento, no mesmo estatuto, no seu título terceiro, trata do processo na OAB, que é a etapa, né, propriamente, o fluxograma, passo a passo, vamos dizer assim, tendo disposições gerais, falando dos processos disciplinares e a questão da fase recursal. Bom, em linhas gerais, a título de fontes do direito, e nós aprendemos enquanto ainda estudantes na academia, né, no curso de Ciências Jurídicas e Sociais, o curso de Direito, que são as fontes do direito? São determinados atos, determinados pontos onde nós vamos nos buscar elementos para quaisquer assuntos. Tá? Então, são as origens, são onde que nós temos elementos, onde que nós devemos nos basear, quais normas, quais regras, quais fontes, então, como diz o nome, que estão vinculadas ao assunto do processo disciplinar. E elas são vastas, eu diria. Tá? Porque nós temos não somente a lei, o Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906, do ano de 94, mas também nós temos um regulamento geral desse estatuto,
Nós temos um código de ética e disciplina da OAB, temos um código de ética, inclusive, relativamente novo, que ele é do ano de 2015, passou por uma série de revisões. Nós temos atos que são denominados de provimentos do Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo da nossa entidade. Nós temos ainda resoluções, o regimento interno do Tribunal de Disciplina, e a partir do próprio estatuto nós temos subsidiariamente outras normas que fazem o processo disciplinar. Nesta ordem, a legislação processual penal, as regras do procedimento administrativo e as regras da legislação processual civil. Porque nesta ordem, é importante já chamar a atenção, o processo administrativo disciplinar é muito semelhante ao processo judicial, mas muito semelhante em alguns termos, em algumas etapas, vamos dizer assim. Primeiro é dizer que ele é parecido, semelhante a um processo judicial de natureza criminal. Embora ele não seja um processo judicial, porque ele tramita internamente na ordem dos advogados, ele é um processo administrativo, portanto, mas ele é de natureza sancionadora. Ele busca apurar a determinada conduta do advogado, que está sendo acusado de uma infração ética, e, havendo a comprovação, né, a demonstração desta conduta irregular, aplicar a sanção, aplicar a penalidade. Então, ele visa uma consequência de aplicar uma pena, podemos traduzir dessa forma. Então, por isso que eu digo, é um processo administrativo de natureza sancionadora. Por isso, ele muito se assemelha aos processos penais, e por isso, na ordem das legislações aplicáveis, depois, né, seguindo depois do estatuto, o regulamento, o código de ética, se aplica a legislação da parte penal num primeiro momento. Bom, é importante dizer, falando do processo disciplinar, alguns pontos que nós entendemos como relevantes, chamar a atenção, a questão de competência e legitimidade. Por que eu digo isso? Primeiro, compete à Ordem dos Advogados do Brasil punir exclusivamente os seus inscritos. Quem são os seus inscritos? Advogados ou estagiários. Para os que não são da área, propriamente, é importante chamar a atenção que, no Brasil, só se pode intitular como advogado a pessoa que cursou um curso superior de Direito ou de Ciências Jurídicas e Sociais, ou outra denominação semelhante, que pode variar conforme a faculdade ou a universidade, mas, enfim, que seja da área do direito e que tenha, uma vez aprovado o nome da ordem, seja inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados. Apenas esses são os advogados propriamente. E os estagiários podem ser inscritos a partir de determinado momento do curso, número mínimo de disciplinas, já esteja na fase de estágios, etc. Então, primeiro ponto, a OAB só pode punir, só pode aplicar eventualmente uma sanção aos que inscritos nos seus quadros. De novo, advogados ou estagiários. Aí nós temos situações hipotéticas. Uma coisa, Felipe, que é legal a gente falar é a questão de quando uma pessoa está exercendo irregularmente a atividade da advocacia, né? Se é possível a OAB punir ou não, porque isso é uma demanda da sociedade, né? Que pergunta muito para a gente com relação a isso. Por que a OAB não faz nada, né? Então, quero que tu explique um pouquinho sobre isso. Muito bem, isso é importante a ver com o que nós estamos falando aqui. Só podem ser punidos aqueles que estão inscritos na OAB. Então nós temos situações de pessoas que, por exemplo, se fazem passar por advogados, tá? Ou que sejam até da área, tenham feito curso superior, sejam bacharéis, já com a graduação concluída, com o seu diploma, né? Mas exerçam irregularmente a advocacia. Como falei, só são advogados os inscritos na OAB. Quem não está inscrito não pode se intitular como advogado, não pode exercer atividade que é privativa de advogado conforme a lei estabelece. Então, alguém que esteja irregularmente exercendo esse comportamento, praticando esta conduta, não compete à Ordem dos Advogados aplicar uma sanção, investigar essa situação e penalizá-lo. Tá? Alguém que, por exemplo, não estando inscrito, está exercendo irregularmente a profissão, está cometendo um ilícito de natureza penal. Ele pode ter uma consequência, e deve, sim, mas não compete ao OAB. Este é um caso de delegacia de polícia, é um caso de Ministério Público, é um caso que ele vai responder para o judiciário, que ele está cometendo um ilícito. Uma infração menor, talvez, mas, enfim,
não é situação que a Ordem dos Advogados possa legalmente aplicar uma penalidade. Isso é importante chamar a atenção. E claro que isso não impede que a Ordem dos Advogados tome conhecimento dessas circunstâncias. Pessoas, né, partes envolvidas no processo, podem comunicar, formalizar para a OAB, e nós vamos ver adiante como é que se inicia esse processo, mas elas podem denunciar a Ordem dos Advogados as atividades que sejam prestadas por pessoas que não estão regularmente inscritas. Como disse, a OAB vai poder punir esse cidadão, mas ela pode tomar providências no sentido de comunicar aos órgãos da segurança pública, as autoridades competentes, para que estas, sim, adotem os procedimentos legais que são cabíveis nessas circunstâncias. Então, a primeira circunstância é essa, questão de competência. Vamos dizer assim, quem compete punir é sempre a Ordem dos Advogados, é ela que vai aplicar uma penalidade. E quem que pode ser punido são apenas os advogados inscritos no seu órgão de classe. No que diz respeito também à competência, é importante dizer que as infrações eventualmente podem ser cometidas em quaisquer cidades, em quaisquer comarcas, de quaisquer estados da nossa federação. Então, um advogado que seja inscrito na Ordem dos Advogados no Rio Grande do Sul, que atue num processo judicial no estado de São Paulo, por exemplo, e lá venha cometer uma infração, é importante esclarecer, mas quem que deve legalmente aplicar uma penalidade a ele? É a OAB do Rio Grande do Sul, onde ele está inscrito, ou é a OAB de São Paulo, onde aconteceu o fato, o seu início, a sua infração? E isso o nosso estatuto responde, que compete este poder disciplinar ao Conselho Seccional, ou seja, ao Estado, onde tenha ocorrido a infração. Então, no nosso exemplo, a OAB do Estado de São Paulo. Isso aconteceu, a gente, claro, não pode falar de caso em concreto, até porque uma outra questão aqui que é importante mencionar, os processos disciplinares, eles tramitam em sigilo, só podem ter acesso ao seu conteúdo as partes envolvidas, ou os advogados que atuem nesses processos, né, de um modo geral. Então, nós não podemos dar publicidade, não podemos falar de casos concretos, mas, hipoteticamente, na OAB da nossa cidade, aqui em Bento Gonçalves, podem estar tramitando hoje, eu de fato tenho conhecimento, porque eu não tenho acesso, mas podem estar tramitando processos contra advogados de outras cidades, de outros estados, desde que a infração que eles tenham cometido tenha ocorrido no nosso âmbito territorial. Bom, dentro do nosso órgão de classe, da Ordem do Rio do Sul, uma série de subdivisões, vamos dizer assim, de outros órgãos que compõem o sistema OAB, nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina, que é um órgão hoje que eu tenho a honra de poder integrar uma de suas julgadoras. O Tribunal de Ética e Disciplina, ele julga os processos disciplinares, é a primeira instância, é o primeiro julgamento de processos disciplinares que passaram por uma fase anterior. Eles tiveram toda uma tramitação anterior que pode ter ocorrido nas subseções, nas cidades onde tem sedes da OAB, ou na própria capital, que também é uma espécie de subseção. Nós vamos detalhar ali adiante o passo a passo, né, o que é essa tramitação até chegar ao julgamento propriamente. A título de exemplo, nós podemos citar aqui uma série de infrações que os advogados podem cometer. Nosso estatuto prevê no seu artigo 34 quais são as condutas, vamos dizer assim, eu vou acessando aqui enquanto, para poder exemplificar algumas. Quais são as condutas que, em tese, podem constituir uma infração disciplinar? E são 29 incisos, não vamos detalhar um por um, mas situações mais corriqueiras, talvez, mais comuns, possam entender exemplos. Por exemplo, o advogado possa violar sigilo profissional. Ele repassa para um terceiro um assunto sigiloso que ele tratou com o seu cliente, que por força da lei, da sua atividade profissional, ele deveria manter segredo. Tá? Isso é uma hipótese de uma infração disciplinar. Abandonar, né, quando, sem um justo motivo, antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. O advogado que representa um cliente num processo, ele tem um mandato, ele tem uma procuração,
e que é o que lhe dá para representar o cliente. Ele pode, simplesmente, por razões até de ordem pessoal, sem justificativa, ele pode renunciar ao seu mandato, ele pode não querer mais representar aquele advogado. Isso é lícito, é perfeito, é legal. O que ele deve fazer? Ele deve comunicar com o seu cliente, formalmente, e se o cliente imediatamente não constituir um novo procurador, um novo advogado, mesmo aquele que está renunciando, seu ex-advogado, ele tem um dever legal de, pelos próximos 10 dias, continuar representando o cliente. Isso é para evitar prejuízo, né? Digamos, exemplo, uma intimação que sai no processo nesse período, não pode deixar o seu cliente desamparado. Esse, então, é um exemplo. Se o advogado abandonar o processo sem nenhum justo motivo antes deste prazo, ele também está cometendo uma irregularidade, uma infração disciplinar. Uma dúvida bastante corriqueira, de receber... é a questão de quando acontecem problemas entre colegas, né? Que tá me ouvindo direito? Tá ouvindo? O som tá chegando um pouquinho cortado, mas se tu puder repetir. Agora, tá ouvindo direitinho? Alô? Vamos testando. Oi? Problema da transmissão, né? Não, agora acho que melhorou. Melhorou? De repente é o fone, alguma coisa. Quando acontece, a gente sabe que acontece com uma frequência... Com uma frequência não tão muito bacana, mas quando a gente vai buscar um processo, por exemplo, e já tem um outro advogado atuando no processo, né? Que não houve a comunicação nem por parte do cliente, nem por parte do colega da advocacia. Isso é uma infração ética? Não é? De forma tem punição ou não? Queria que tu falasse sobre essa questão prática. Desculpa, eu vou repetir aqui um pouquinho, porque talvez o áudio cortou um pouquinho a transmissão para mim por causa do sinal da internet. Seria a hipótese que o advogado vai pegar um processo e que lá é surpreendido com a atuação de um outro advogado que não atuava anteriormente? Isso mesmo. Bom, está sujeito. Esta é uma hipótese possível. O nosso Código de Ética e Disciplina, esta é uma das hipóteses, uma das infrações. Estávamos falando do 34 do Estatuto, lá é uma série de situações, mas não apenas ali, voltando ao que eu mencionei antes, né, nós falávamos das fontes do direito, o nosso Código de Ética e Disciplina também é uma das fontes, é uma dos locais onde pode-se buscar situações que caracterizem infrações. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado com a comunidade, com o seu cliente, com os outros profissionais, poderia se enquadrar nesse seu exemplo, e ainda trata de publicidade, do dever de assistência jurídica, deveres de urbanidade, e tem alguma questão que envolve também o próprio processo disciplinar ali previsto. O Código de Ética e Disciplina é claro em dizer que o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha um advogado constituído no processo, sem prévio conhecimento deste primeiro profissional. Então, eu estou trabalhando como advogado constituído de uma parte e do nada junta-se uma outra procuração para um outro advogado X que passa a representar o meu cliente. E eu realmente sou tomado de surpresa. Isto é possível, daqui a pouco o cliente não gosta mais do meu serviço, quer revogar o meu mandato, é possível, assim como citei antes o exemplo do advogado, ele pode renunciar ao seu mandato. Ok, mas tem regras para isso também, né? Não, é uma questão até antes de tudo, talvez de bom senso, até de educação, né? Conversar com o advogado, dizer, olha, não quero mais que tu me representa nesse processo, vou constituir um novo profissional, fazer as claras, fazer de um modo transparente, não é? Formalizar essa renúncia ou essa revogação do mandato, revogação da procuração. E sim, o advogado o cliente está liberado a constituir um novo advogado que melhor lhe convier. Isso é possível. Agora, então, do lado do advogado que faz isso, que recebe a procuração, passa a assumir um processo sem comunicar o seu colega que já era procurador naqueles autos, isso sim caracteriza uma infração que é possível de termos penalização segundo o que estabelece a nossa legislação profissional. Temos outros exemplos também, por exemplo, advogado que eventualmente recebe valores no processo, questão de ordem patrimonial, né? Recebe valores
do seu cliente, valores que são créditos, são dirigidos ao seu cliente, mas ele simplesmente não presta contas desses valores, não repassa este pagamento ao seu cliente. Em bolsa, né, no popular, está sujeito, obviamente, a uma questão ética, né, profissional, e pode ter, sim, uma penalidade. O advogado que pode, advogado que pratica um crime infamante, quem está lidando no dia a dia com a justiça, representando os interesses dos seus clientes, que são de ordem patrimonial, moral, que envolvem muitas vezes a vida, a liberdade de alguém, praticar vamos dizer que automaticamente não parece que seja uma conduta, né, compatível com o exercício dessa atividade profissional. Isso não só para advogado, para quaisquer atores envolvidos na cena judicial, do processo judicial. Digamos que um promotor cometesse um crime, também vão ter consequências, além do crime que é punido pela legislação penal, né? Então vai envolver um inquérito na delegacia, vai envolver uma denúncia pelo Ministério Público, vai envolver um processo judicial que acusa e pode resultar em pena de prisão. Além disso, independente disso, também tem o processo administrativo disciplinar que envolve a Ordem dos Advogados enquanto fiscalizadora dos seus inscritos. Teríamos outros exemplos, passar rapidamente alguns. O que são as hipóteses, algumas hipóteses de infrações que os advogados podem cometer. Cada uma dessas infrações, eu vou antecipar um pouquinho o que pode acontecer lá no final. Cada uma dessas infrações, conforme a sua gravidade, conforme o tipo, a natureza, enfim, uma série de fatores, elas podem resultar em diferentes sanções, ou seja, diferentes penalidades. O advogado pode, desde ser censurado, que é uma pena, vamos dizer assim, mais leve, mais branda, a ser suspenso do exercício da advocacia, ou ainda o mais grave, que é a exclusão, ou seja, ele é expulso do seu órgão de classe, ele não pode mais advogar, e ainda tem pode ter uma pena de multa, que é de natureza pecuniária, em termos de pagamento, né? Normalmente essa multa ela é associada juntamente com apenas outras penas, pode ser associada com outras penas, como a suspensão ou a exclusão, né? Temos circunstâncias que podem amenizar, podem atenuar a penalidade eventualmente aplicada a um advogado. Desde que ele seja primário, assim, ele não tem uma penalidade, uma punição disciplinar anterior, seja o primeiro caso, isso pode ser levado em consideração pelos órgãos julgadores, desde que ele tenha exercido um mandato ou cargo de dirigente dos advogados, se ele estava representando a advocacia perante a OAB de alguma forma, tenha prestado relevantes serviços à advocacia ou causas públicas, enfim, são os fatores que podem amenizar, podem ser consideradas, né, como circunstâncias atenuantes no momento da fixação da pena. Todos esses antecedentes, atenuantes, enfim, são considerados também até para se averiguar se é passível, se é conveniente se cumular a pena de multa, pena pecuniária. O advogado pode ser suspenso por 30 dias, pode ser suspenso por 60 dias, por 90, por 12 meses, depende, se faz uma gradação conforme o caso em concreto. Assim como, de forma semelhante, é com o processo penal, né? A pena para um crime de 1 a 4 anos, ela pode variar de 1 a 4 anos, conforme uma série de circunstâncias judiciais que nós sabemos. E essas penas são aplicadas de forma gradativa? Existe primeiro se aplica censura, depois se aplica suspensão, ou depende do caso em concreto? Sim, elas têm uma gradação, vamos dizer assim. No primeiro momento, o Estatuto estabelece quais são as infrações, quais são os tipos de infrações que se enquadram em cada uma das penas. Então, as infrações definidas em determinados incisos, vou pegar o Estatuto especificamente aqui, as hipóteses previstas nos incisos 1 a 16 do artigo 34 do Estatuto, elas acarretam uma pena de censura, tá? Que é mais branda porque circunstâncias, infrações menores, menos graves. Tá? Outras infrações, as definidas nos incisos
7 a 25 são já suspensão e excessivamente. A exclusão prevê que a hipótese de reincidência é levada em consideração. O advogado que já tenha sido censurado num determinado momento e que está reincidindo, já pode se aplicar uma penalidade mais grave, de suspensão. Tá? Ou suspensões reiteradas podem levar à exclusão, à expulsão. Então existe essa ordem, né, de agravamento da pena nas hipóteses de reincidência, sim. Ao final, qualquer que seja, é possível o advogado também, outra vez, de forma semelhante ao penal, né, ele pode ser reabilitado. Tá? O que é essa reabilitação? É porque as sanções que ele vem a sofrer, elas são registradas no seu cadastro funcional, na sua ficha, perante a ordem dos advogados. Uma vez cumprida a sua pena, ele, teoricamente, ele estaria reabilitado, ou seja, ele pode, dessa analogia, né? Desde que ele comprove, solicite formalmente, ele pode solicitar essa reabilitação, ou seja, apagar esses registros, vamos usar essa terminologia, apagar esses registros negativos que ficaram na sua ficha funcional perante a ordem dos advogados. Importante chamar a atenção que para duas só para suspensão, específicas. Ou também cabe para a questão da exclusão, essa reabilitação. Está me ouvindo? Eu vou pedir para ti repetir, porque essa vez cortou? O som foi cortado totalmente, se puderes repetir. Tá, a pergunta é, essa questão de reabilitação, ela pode ser feita só para os casos de suspensão e censura, por exemplo, ou para a exclusão também pode ser feita a reabilitação? No caso de exclusão, tu estás dizendo. Olha, a letra da lei diz o seguinte, que é permitido qualquer sanção disciplinar requerer, e tem um prazo, é 1 ano depois do cumprimento da sua sanção, esta reabilitação. Tá? Confesso que, na prática, eu não visto isso, porque no exercício da função de julgador, essa parte de reabilitação ela ocorre depois, né? Depois do trânsito em julgado e da aplicação efetiva da sanção, que fica a cargo do Conselho Seccional. Pela letra da lei, expressamente, pelo menos, poderia, inclusive, no caso de exclusão. Né? Uhum. O que pode parecer um exótico que a gente tem que perguntar, né? Está expulso, ao mesmo tempo, é que ele poderia voltar. Tem uma hipótese na lei, concordo de haver uma previsão, que ele teria que preencher os requisitos novamente para poder tornar o exercício do adulto. Tentando procurar agora aqui se poderia ser esta. Eu vou ter que ir para deixar nos comentários do nosso vídeo depois, que é ótimo, a gente fica para a interação depois também. Eu vou aproveitar, Felipe, vou te fazer uma pergunta que a Cláudia Pires nos mandou aqui. Ela diz assim, ó, um processo federal que foi sobrestado por desídia do procurador da autor. Ele deixou de atender a determinação de digitação da fase física. Fui procurada pelo autor e não estou encontrando o colega que está com a procuração. Não quero juntar a procuração sem uma garantia de não estar infringindo as normas. De que forma que ela age, né? Perfeito. Sim, e de fato, se o processo está paralisado, porque não foi transformado, é isso que eu entendi, né? Ele está físico, autos físicos, e deverá ser transformado em meio eletrônico. Isso. É uma situação delicada, porque talvez possa se enquadrar na que nós mencionamos de receber o mandato de alguém que já tem procurador constituído. Embora, eventualmente, possa ser justificável, porque está causando um prejuízo para a parte, né, para o cliente, no caso.
Eu recomendo, claro, o primeiro caminho é tentar procurar o advogado que até então atuava para fazer isso de uma forma regular, clara, né, para evitar, ela quer se resguardar, né, pelo que eu pude entender da preocupação, se resguardar de evitar uma consequência, né, de sanção. O artigo 14 do nosso Código de Ética e Disciplina, que prevê essa hipótese, diz o seguinte, que o advogado não deve aceitar a ação de que já tem patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por um motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Me parece que existe essa possibilidade, justamente porque o fim maior é tentar se evitar um prejuízo para a parte, né, para o constituinte, para o cliente envolvido nesse processo. Ela diz aqui ainda, Felipe, consegue se enquadrar. Ela diz aqui que está sobrestado por mais de 13 meses. E aí, aproveitando que eu te cortei de novo, a Keila Amorim está nos assistindo e dizendo que, nesses casos, eu costumo indicar que o cliente envia a R para o procurador comunicando da revogação. Com o comprovante de envio da revogação, eu junto nos autos a procuração. Acho que é uma boa saída aí para a colega Cláudia. Sim, é uma boa providência. Porque demonstra que essa tentativa de contato, né, seja por AR, seja tem um mecanismo muito rápido que os Correios disponibilizam, que é o telegrama também. O telegrama ele é questão de horas para ser comunicado ao seu destinatário. É muito rápido, muito instantâneo. Mas é importante dizer o seguinte, sim, é uma excelente iniciativa no sentido de tentar demonstrar que se buscou contato com o antigo advogado. O prazo, imagina, processo sobrestado por mais de ano, consequentemente, daqui a pouco pode ter uma consequência séria para a parte. E mesmo que, eventualmente, essa tentativa de contato por correio resulte em frutífera, porque daqui a pouco o advogado trocou de endereço, alguma coisa assim, ainda me parece que ela é válida, sim, que demonstra essa boa-fé, essa intenção de ter buscado o contato. E mesmo que não se tenha conseguido o retorno, bom, também não se pode atribuir ao cliente, né, o ônus de tudo, e nem ao novo advogado que está atuando. Certamente, eu não conheço o processo em concreto, mas me parece que certamente o advogado anterior, que até então atuava, ele deve notificar, intimado para tomar essa providência, né, transformar o processo em eletrônico. E aí, ele mesmo poderia estar incidindo naquela hipótese de abandono do processo, né? Quero fazer um pequeno parênteses aqui, muito breve, mas não posso deixar de ver nos nossos aqui, colega Maximiliano, que é julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina e que compõe a minha turma neste ano na condição de presidente. Então, queria saudar a doutora Maximília aí, porque é uma experiência muito bacana que nós estamos tendo na turma lá no tribunal. E, como falei, nesse ano, com ela, no exercício da presidência, ainda a situação da pandemia, nós iríamos retornar às sessões agora no mês de março, tudo foi suspenso, então nós provavelmente vamos nos encontrar eletronicamente ali adiante, mas enfim, novos tempos. Da audiência prestigiando aí. Inclusive, eu não comentei com ela esses dias, ela que divulgou no nosso grupo da turma este evento, ficou sabendo pelas redes sociais, mencionou que também, por conta da Comissão da Mulher Advogada, mas na nossa seccional, então é importante também registrar essa situação aí. Bom, estávamos falando das sanções, e para que não finalizar aqui nesse aspecto, importante dizer que o advogado que está suspenso ou que está excluído, pelo próprio nome, tipo de situação, é pedido de exercer a advocacia durante o período da suspensão ou enquanto estiver excluído, né, automaticamente. Então, pode causar eventualmente uma nulidade a atuação dele num processo nessas circunstâncias, além do fato de estar agindo em exercício ilegal da profissão, né? Eu diria, grosso modo, que o advogado suspenso excluído equivale a um advogado. Se pudermos fazer essa comparação, é alguém que não está legalmente habilitado, permitido a atuar profissionalmente. Temos hipóteses também, que eu acho que é importante, para aí sim
finalizar a parte toda teórica, passarmos ao procedimento, ao passo a passo, que eu acho que é o mais importante, temos um registro importante que é para falar sobre a prescrição. Assim como, de novo, por comparação dos processos judiciais, né, criminais, onde existem hipóteses de prescrição, também no processo administrativo disciplinar da OAB temos a mesma circunstância. Bom, primeiro, o que é vamos falar para o leigo, o que é a prescrição? Se costuma dizer que o processo caduca. O que é isso? Existe um prazo previsto na lei para que a Ordem dos Advogados possa, do início ao fim, conduzir esta investigação, apurar e se aplicar uma sanção, aplicar uma penalidade ao advogado, supostamente infrator. Este prazo ele é de 5 anos contados, né, da data da constatação oficial do fato. Então, uma parte que hoje procura a Ordem dos Advogados para noticiar, olha, o meu advogado fulano de tal, ele recebeu valor no processo, ele... Tá? A partir desse momento, a OAB oficial... Ai, tá cortando aí, Felipe. Cortou. Cientes, constatou esse fato, tem a partir de 5 anos para... Cortou, acho que é melhor tu falar de novo, porque cortou bastante a tua fala. Então, a partir do fato... Tá, muito bem. Então, eu estava falando sobre... Não, eu desculpo, tem alguns cortes às vezes, mas consigo. Eu falava sobre prescrição. Prescrição é o período de tempo que a Ordem dos Advogados tem para julgar esse processo, analisar essa conduta, essa suposta infração e penalizar o seu advogado ou o seu estagiário, né, que está inscrito na OAB. Esse prazo de prescrição ele é de 5 anos e ele conta a partir do momento em que a OAB toma ciência deste fato. Então, o exemplo que eu dei é uma parte que procura os advogados hoje para comunicar que o seu advogado recebeu, um exemplo, valores no processo que ele pagou. Tá? A partir de hoje, daqui para frente, 5 anos para a OAB punir, né, o exercício da sua pretensão punitiva, né, aplicar a sanção a esse advogado. Claro que temos hipóteses que essa prescrição ela pode ser interrompida. No estágio atual, os prazos de prescrição estão suspensos, ou seja, pode beneficiar, né, um infrator com a fluência do prazo no momento que os processos sequer estão andando por conta da situação de pandemia. E temos hipóteses de prescrição, a partir do que o processo é instaurado. Então, eu fui comunicado hoje, tem um trâmite, pode demorar um tempo, ali adiante o processo é instaurado, isto interrompe esta prescrição, ou seja, começa a contar de novo esses 5 anos, né? E também a decisão condenatória de qualquer órgão da OAB. Então, o primeiro julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina se aplicou a condenação para o advogado. Interrompe novamente esse prazo de 5 anos, ele começa a fluir por mais 5. Tá? Essas hipóteses. Tem uma outra situação que se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, sem qualquer andamento, sem nenhum despacho, nenhum julgamento, aí sim é um prazo menor, daí, imagina 3 anos de paralisação, também levará a essa prescrição. Correto o arquivamento do processo, sem analisar se houve infração ou não, porque temos que ouvir que a pessoa que está sendo investigada... Está cortando de novo, agora parou. Não deixa de ser uma investigação. Ela não pode ser investigada para a vida toda. Ter um prazo. Né? Por isso que se essas regras aí. Sim, mas aí a minha pergunta é... Procedimento agora, então? Cortou um pouquinho, Felipe, o que tu falou antes. Aí só terminou a frase para mim aqui, eu não sei se para todo mundo, que o advogado não pode ser processado a vida inteira. Quando tu fala que a prescrição ela interrompe a cada decisão, por exemplo, a cada decisão de órgão julgador, a gente está renovando 5 anos, tu disse, né? Então, na verdade, a prescrição do processo não são 5 anos, depende daí da questão do andamento processual. Sim. Nova esse prazo de 5 anos, como mencionou, é importante dizer a prescrição, a interrupção da prescrição, que é quando se renova esse prazo, é no caso da decisão condenatória. Né? Ok. Se o advogado está absolvido,
em princípio, não vai se renovar este prazo. Tá? Esta é a nossa regra aí. Bom, eu vou... Tu monitora, por favor, aliás, de novo, daqui a pouco eu posso tentar... Estou usando o Wi-Fi, posso tentar trocar para os dados móveis aqui, para ver se modifica alguma coisa. Passando ao procedimento, tá? Que é o que nos interessa, na prática, um pouco mais. Tá? Porque, como eu disse lá no início, o advogado que às vezes não, profissionalmente sempre atua nos interesses do seu cliente, talvez ele, se precisar para si próprio se defender, que pode ser a própria, né, ele mesmo se defendendo ou constituindo outro advogado, às vezes ele não está habituado por ser uma situação inédita, pode ter advogados, e gostaria que fosse assim, advogado, uma carreira de uma vida inteira profissional, nunca precisassem passar por um processo, então eles não estão habituados, não é no dia a dia. Então, por isso a importância dessa questão prática. Bom, começando, vamos dizendo que o processo, ele tem um modo de início, né, que é de ofício, ou seja, a própria ordem dos advogados, enquanto órgão de classe, ela toma iniciativa, ela tomou conhecimento de algum fato, ela pode dar início a um processo disciplinar. Isso, em algumas circunstâncias, acontece até por meio da imprensa, se toma conhecimento. Temos fatos no nosso estado aqui, de advogados envolvidos com fraude, supostamente, né, a fins de liberação de apenados, com a utilização de falsos atestados médicos. É um fato notório que recentemente se tomou conhecimento. Ao ser criado isso, órgão de classe tomar conhecimento, isso pode e deve um processo, e isso significa apenas e tão somente começar uma investigação para apurar se de fato isto é concreto, real, se isso existe, se isso procede, para para aplicar a realidade do advogado. Ao final, respeitado o seu devido processo legal, obviamente. Tá? Esta é uma hipótese de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. O que é isso? É formalmente uma parte de um processo, um cliente do advogado, é um próprio advogado que eventualmente possa ter identificado uma infração cometida por um outro profissional, autoridade, um Ministério Público, um juiz, um delegado de polícia, talvez, comunicar à OAB, formalizar para a OAB, né, trazendo elementos que demonstram que o advogado, em tese, praticou uma infração. Essa é outra hipótese que se pode dar início a disciplinar. Como eu falei lá no início, o processo administrativo é de natureza sancionadora, ele visa aplicar eventualmente uma penalidade. Para que isso possa acontecer e com lisura, com transparência, inclusive, e para a hipótese de condenação, eu diria que o advogado, eventualmente infrator, ele seja bem condenado, até, bem condenado no sentido de legalmente, seguindo os parâmetros constitucionais e legais, né, por óbvio, ele tem que ter direito a se defender, a produzir sua prova, naturalmente, como em outros processos onde alguém está sendo acusado. Né? Bom, iniciado o processo, a OAB tomando conhecimento, pegarmos um exemplo prático. Um cliente noticia que o advogado, esse exemplo foi citado aí nos questionamentos. O advogado noticia a OAB que a parte noticia a OAB que o seu advogado abandonou o processo. Tá? Ele comunica, pode fazer, até mesmo de próprio punho, de uma petição, um documento escrito, a OAB fornece formulários para isso, que podem ser preenchidos para facilitar, porque nós lidamos com leigo nesse exemplo, e às vezes ele não tem esse conhecimento técnico. Né? Ele vai narrar o que aconteceu, o que contratou o advogado, se tiver dados, cópia, número de processo, o que ele puder trazer de subsídios, de elementos, para facilitar a compreensão do que está acontecendo. Ele vai comunicar o fato, né, o abandono do processo. Bom, o processo ele é pela autoridade da Ordem dos Advogados, que seja normalmente na subseção, vamos pegar um exemplo do interior, aqui na nossa subseção. O presidente da subseção vai nomear um relator. O relator vamos chamar assim, ele que conduzir este processo. Esse relator vai analisar a documentação que tem ali, ele vai emitir um primeiro parecer de admissibilidade. Admissibilidade tem a ver com algumas coisas que nós mencionamos antes. Isso está previsto no nosso artigo 71 do Estatuto,
me valer aqui da cola. Todos os artigos também a gente decora, não consegue guardar, né? E no artigo 58 do Código de Ética e Disciplina. Tá? Ali estão estabelecidos, vamos dizer assim, os requisitos que o relator vai analisar nesse primeiro parecer, nesse juízo de admissibilidade. Ele vai ver se as partes são capazes no sentido de legitimidade, né? Se é um advogado inscrito, se é um estagiário que está inscrito, a questão da competência, se o fato ocorreu neste local, que é quem compete à subseção do OAB julgar a fato, se em tese aquela conduta que está sendo narrada se caracteriza como infração, que eventualmente a parte, ela pode levar para a ordem dos advogados uma insatisfação com o profissional que ele representa, mas uma insatisfação, como muitas vezes nós acontecemos, ver em processos, de não gostei do resultado do processo, uma insatisfação com o julgamento do seu processo judicial. Isso não necessariamente é por culpa do advogado, é por culpa do profissional. Depende da parte produzir as suas provas, apresentar subsídio para o advogado poder argumentar e produzir provas no processo, depende do entendimento, a compreensão do julgador, dos órgãos do judiciário. Então tem circunstâncias que eventualmente são insatisfações, mas que não são necessariamente infrações. Tá? Então, para isso serve esse parecer preliminar. Esse vai analisar se, em tese, existe ou não uma infração, se a parte é legítima, se a competência é daquele local. Preenchido esses requisitos, vai se dar início a um processo propriamente. Bom, primeira etapa, nós temos que comunicar esse advogado, que está sendo acusado, né, a parte representada no processo, e tem um prazo para apresentar a sua defesa prévia. Falando em prazos, breve parênteses, todos os prazos na ordem dos advogados são de 15 dias úteis, para quaisquer manifestações, para fins de justiça também. Tá? Nesse prazo, o advogado vai apresentar a sua defesa prévia, né, por escrito, apresentando eventualmente documentos que ele tenha para produzir, testemunha, se for o caso. Um pouco parecido com um processo penal, novamente. Nós temos a denúncia, vamos chamar assim, que é a representação formalizada pelo cliente. Nós temos a defesa prévia, que também é chamada de defesa prévia aqui no processo administrativo, que é a primeira defesa do advogado representado. Isso vai, a documentação com a defesa vai retornar para o relator, vai analisar, conforme o que as partes postularam, poderá ser produzida uma instrução, ou seja, uma audiência, ouvir testemunhas, isso é muito semelhante a um processo judicial. Produzida essa prova, essa instrução, essas testemunhas, esse relator vai dar um parecer final, a sua opinião, no sentido de dizer, ficou constatado, aquele advogado cometeu infração, sim, sugiro que se aplique tal pena, tal sanção. Tá? Ou vai concluir que não ficou provado, é caso de julgar improcedente, indeferir esta pretensão da parte. Felipe, antes do parecer ali, tá? Quais são os limites do relator nessa busca de provas, assim, do ocorrido, enfim, né? Se foi ou não infração. Qual é o limite que o relator tem na busca? Ou ele não tem limite? Ele pode buscar qualquer tipo de prova? Bom, nós temos alguns limites, sim. Deixa eu localizar aqui sobre a defesa prévia. Nós temos limites em todas as áreas, vamos dizer assim. Tá? Se, por um lado, o advogado está, tanto o representante quanto o representado, né, seja a parte, seja o advogado propriamente, eles têm interesse em produzir as suas provas, nós temos uma limitação. O nosso Código de Ética e Disciplina, ele prevê que a questão da defesa prévia, e aí eu vou dizer que por analogia também deveria valer para a representação, para a denúncia, né, do cliente, ele pode apresentar sua defesa prévia, isso com um rol de testemunhas, com uma relação de pessoas parentes, até o limite de 5 pessoas. Tá? Essa é uma limitação.
Por outro lado, também temos a entender o seguinte, alguns raciocínios, algumas compreensões no sentido de que é dever da Ordem dos Advogados analisar a conduta para verificar se de fato ela é uma infração ou não. É do interesse da OAB punir aqueles maus profissionais, isso não há dúvida. Tá? Então eu até diria que o relator é uma questão talvez subjetiva e pode variar de compreensão como órgãos julgadores, embora administrativos, mas está sujeito a termos interpretações diferentes, isso não há dúvida. Eu me parece que o relator, enquanto condutor desse processo, ele pode ouvir de ofício, eventualmente, outras pessoas que venham a ser mencionadas em documentos, em manifestações. Essa é uma... ultrapassaria esse limite, mas também acontece no processo judicial. Pode-se de ofício ouvir outras pessoas. Na questão das testemunhas, é importante chamar a atenção que a regra é que as partes elas se incumbem do comparecimento das suas testemunhas, tá? E a notificação, uma espécie de intimação, um aviso para a testemunha comparecer à audiência, ela é a exceção. Isso parece que tu atuas na área do direito do trabalho, que não é o meu dia a dia, né? Acho que lá também é mais ou menos semelhante, né? Então a regra é essa, e aí muitas vezes as pessoas têm, digo, o cliente ou o advogado, podem ter dificuldades, porque a gente sabe que convencer uma pessoa a comparecer num processo, mesmo que administrativo, para ali depor na condição de testemunha, muitas vezes nessa hora as pessoas não querem se envolver, fica aquela coisa, não me lembro bem o que foi, né? A gente sabe como é que tem esse problema. Mas essa também é uma limitação, talvez, que a gente pudesse referir aqui. Bom, feita essa instrução, que não é obrigatória, não necessária, pode ser que não estejam depoimentos, testemunhos para serem ouvidos, né? É emitido um parecer final pelo relator. Esse parecer, enfim, vai analisar todo o conjunto dos autos e vai concluir se é de condenação ou não. Ele dá um parecer, como diz o nome, é uma sugestão, uma opinião. Depois disso, as partes têm um prazo para apresentar razões finais. Aqui nós temos uma ordem um pouquinho diferente. Depois do parecer, tem razões finais. Seguindo, eu acredito que uma lógica de que, sendo um processo sancionador, um processo penal, falar por último, já que sendo acusado, né? Antes de eu só passar para a parte final, que é agora com o julgamento e o Tribunal de Ética e Disciplina, eu estou vendo pelo tempo de transmissão da nossa live, está na iminência de completar 1 hora, tá? Olha. Como nós não temos exatamente a certeza se existe alguma limitação semelhante a outra rede social, só para avisar que se der algum probleminha aqui, a gente vai iniciar nova transmissão, com certeza, para voltaremos. Tá? É tudo novo em termos de tecnologia. É tudo novo de tecnologia. Fizemos alguns testes esses dias. A colega Bruna com certeza vai recordar e confirmar todos aqui. O Facebook estava querendo nos derrubar. Tá. Brincadeira mas essa, a gente né? consegue. Nós achar um jeito de fazer a transmissão. Persistentes. Fazer uma pequena troca aqui. Eu tô muito eco no meu turno aqui. Vou ver se muda alguma coisa. Tu me avisa também se melhora ou piora ali. Tá. Meu Tá áudio, cortando agora bastante aqui. Tá. Ficou melhor ou pior? Desculpe. Vamos ver agora? Ou ficou igual? Me parece igual. Vamos testar aqui, porque Vamos testar. parece igual. Parece igual. Então, bom, passamos ao julgamento propriamente. Tá? O julgamento é feito pelo Tribunal de Ética e Disciplina, como já mencionei, ele é a primeira instância. Esse, de fato, é o julgamento. Até então, nós tínhamos pareceres que eram apenas sugestões, opiniões, não é? De quem instruiu o processo até esse momento. E o julgamento, ele o tribunal as turmas do Tribunal de Ética e Disciplina funcionam como a primeira instância, só que são julgamentos colegiados, já não são singulares, não é apenas um único julgador que vai emitir a sua decisão.
falando sobre o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, na seccional do Rio Grande do Sul, o nosso TED, né, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele é composto por 15 turmas, atualmente. Cada uma dessas turmas possui 8 julgadores. Agora nós estamos numa fase de transição agora. São 8 julgadores, cada uma, todos escolhidos por sorteio para integrarem as turmas. Até que nós estamos nós temos 5 titulares destes 8, 5 titulares e 3 suplentes. Quem profere voto, recebe processos para relatar, são apenas os titulares, exceto o presidente. Então, de 5 titulares, são 4 relatores propriamente na composição das turmas. Os suplentes, como é a atribuição do suplente, eles servem para substituir os titulares na hipótese de não poder comparecer à sessão de julgamento. Mas ainda, se eu recebo, enquanto titular, um processo para relatar, eu que vou analisar, eu que vou emitir o meu voto por escrito, apenas no dia da sessão, se eu não puder estar presente, é um desses suplentes que vai fazer um papel de relator ad hoc, vamos chamar assim, ele vai ler o meu voto. Tá? Falei que passamos por uma fase de transição, porque recentemente o OAB, isso é da virada dos últimos meses do ano passado para esse, o OAB do Rio Grande do Sul, está modificando o seu regimento interno, as suas normas aqui, para que todos os 8 integrantes das turmas passem a ser titulares. Ou seja, nós teremos mais relatores, mais votos em julgamento, para até uma forma de diminuir, vamos dizer assim, o estoque de processos disciplinares que nós temos na nossa seccional. E, inclusive, desses 8, o presidente da turma, que até então não era relator, não preferia voto, vai passar a relatar também. Né? Todos os 8 vão receber processo para relatar e vão emitir seus votos. Os relatores são sorteados pelo Tribunal de Ética e Disciplina dentro da turma, né? Posso receber qualquer tipo de processo, qualquer tipo de infração cometida por um advogado, e assim com os demais julgadores. Nós, enquanto relatores, nós recebemos o processo físico ou eletrônico, que nós já temos alguns processos eletrônicos, recebemos com o encargo, né, a incumbência de analisar e proferir o nosso, já com data marcada para a sessão de julgamento. Então, digamos, hoje nós estamos no final de abril, digamos que lá pelo dia 20 de maio tivéssemos a próxima sessão de julgamento. Estou olhando para o calendário. Tá? Eu já vou receber um processo hoje, que é um prazo assim, uns 20 dias antes, um pouquinho mais talvez, 20, 30 dias. Eu já sei meu processo, vai entrar na sessão de julgamento do dia 20 de maio. Até lá eu tenho que analisar. Tenho que... Tá cortando, Felipe. Preferir o meu voto, tenho que dia das improvisos. Né? Até porque tenha fundamento. Desculpe, deu um corte na transmissão. Deu um corte, mas deu para compreender. Pode continuar. Tá. Só se interrompeu, só vou repetir então que nós já recebemos o processo já com data de sessão do julgamento previsto. E num prazo de 20 ou 30 dias que nós temos que analisar todos os autos, emitir o nosso voto e levar pronto para o dia da sessão do julgamento. A sessão do julgamento em si, ela acontece, como eu falei, por um colegiado. Nós temos uma sala física, uma sala de reuniões, todos com computadores, são os processos, eventualmente, ali. É feito o pregão, naturalmente, né, apregoado, chamado o processo a julgamento. As partes ou procuradores que desejem acompanhar ou proferir sustentação oral, se manifestar naquele momento, elas aguardam numa antessala, são chamadas apenas no momento do julgamento do seu processo, elas não podem assistir aos demais, como falei, o processo é sigiloso. É apregoado o processo, é chamado julgamento. Na ordem dos andamentos aí, primeiro é feita a leitura do relatório. Eu, enquanto relator, por exemplo, eu leio o relatório, que é um resumo do que aconteceu no caso. Os demais julgadores podem pedir algum esclarecimento sobre algum fato, alguma dúvida que tenha ocorrido ali, que não possa não ter esclarecido, talvez, direito. Depois do relatório, eu faço a leitura do meu voto, propriamente, a minha decisão, no sentido de condenar
ou não aquele advogado, e condenando eu já sugiro a penalização, por exemplo, a suspensão ou a censura, e já fixo, no caso da suspensão, por exemplo, vou dar suspender o advogado por 30 dias, ou 60 dias, conformidade, se tem residência, não tem, se cumula multa, enfim, o meu voto é nesse sentido. Depois do meu voto, apenas depois do meu voto, enquanto relator, que as partes podem proferir sustentação oral. Ou seja, elas falam, depois de saber já, pelo menos um dos votos, que é o do relator. Tá? E até para poder rebater algum argumento, alguma coisa assim, isso é uma prática que a OAB coloca e que ela defende isso desde o Código do Processo Civil, antes de 2015. Até o Código de 73, ela sempre... havia uma previsão, inclusive, se não me engano, é por ADIM que houve a modificação, de que dessa forma, a sustentação oral sempre depois do voto, justamente para poder contrapor, rebater algum argumento. Né? Feita essa sustentação oral, essa manifestação ali, podem ter debates entre os julgadores, um outro esclarecimento, alguma questão de fato que possa ter surgido dúvida, e passa-se a votação, né, dos demais julgadores. Nós temos uma ordem, o regimento interno prevê a ordem da votação por um critério de antiguidade. Depois do relator, sempre vai ser tá dando corte. Aquele advogado há mais tempo na turma, né? Verem que antiga. Tá, entendi. Eu fico com a imagem. Aqui a tua imagem está congelada. Vamos ver se volta a nossa transmissão. Você conseguiu pegar a colhida o presidente da turma apenas contabiliza o número de votos e vai dizer que foi procedente para aplicar esta penalidade ou não. Neste momento se encerra o julgamento em primeira instância. Tua imagem está congelada. Nós teríamos, a partir daí, eventualmente, prazos. Mas a imagem está congelada. Não sei se é a internet, tu ali, se tu fez alteração. Deixa eu me movimentar aqui para ver se muda alguma coisa, se tu enxerga. Aqui foi o inverso, para mim, a tua imagem que sumiu. Pois é, Voltou? a internet não está me ajudando, não está nos ajudando muito, né? Mas enfim, a tua imagem aqui está congelada para mim. Eu estou te ouvindo, mas tu não te movimenta mais, está congelado. Vou tentar modificar aqui a minha conexão. Agora retornou? Não, ainda não. Mas pelo menos a gente está te ouvindo, né? Isso é bom. Agora voltou. Agora é tu que está congelada para mim, Bruno. Agora tu vai e volta, mas enfim. Mas eu estou finalizando de qualquer forma, tá? Vamos lá. Voltou. Então tá. Eu dizia que nós temos essa votação pela ordem de antiguidade. Pode continuar. Faz parte. Bom, espero que consigam ouvir ainda. Então, colhido os votos pela ordem da antiguidade na turma, é proferido ali o resultado do julgamento, né, que pode ser por unanimidade, pode ser por maioria, enfim, está sujeito a algum dos julgadores poder fazer um pedido de vista, isso como qualquer processo judicial de um modo normal, né, costuma funcionar. Proferido o resultado ali nesse momento, depois nós temos outros prazos de intimações, prazos para recursos, etc. Como eu falei no momento. Nós temos recursos no âmbito do Conselho Seccional, e no estado do Rio Grande do Sul, eu posso citar aqui que a segunda Câmara, né, que é um grupo de conselheiros seccionais, funciona como a segunda instância dos processos ético-disciplinares. Temos recursos para o Conselho Federal, enfim, tem outras etapas que não vamos abordar aqui para não cansar mais o pessoal, que já estamos há bastante
tempo. De um modo geral, esse é um passo a passo, né? Claro que nós poderíamos pormenorizar algumas questões aí, detalhar talvez mais, mas para se ter uma ideia, né, mínima de como funciona o processo administrativo no âmbito da Ordem dos Advogados. Então essa era as minhas colocações para hoje. Não sei se tem algum questionamento a mais, alguém que possa ter escrito aí. Eu até fechei no meu navegador aqui o Facebook para não ficar consumindo também banda de internet e podermos melhorar a qualidade. A Cláudia Ribeiro disse parabéns pela exposição. Aquele disse que está com problema, que tu estarias com problema na internet, mas acho que já resolvemos. A Luceline Prado também está com a gente, né, assistindo. Então, com certeza foi uma aula, né, do procedimento, do processo disciplinar, né, e dos andamentos do Tribunal de Ética, né, da OAB Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida nenhuma que foi um aprendizado extremamente valioso, né, nessa tarde e noite que a gente está passando junto. E claro que a gente teria um monte de perguntas para fazer, e eu deixo aberto para as pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente, se quiserem. Agora tu travou para mim aqui, eu ouvi até o aprendizado dessa noite que nós estamos passando juntos. Então, estamos com alguns problemas de comunicação, né? Mas, enfim. Agora está me ouvindo? Vamos ter que melhorar a internet, né? Para ver se as coisas melhoram para a próxima. Mas... eu ia mesmo pedir, legal. quem quiser mandar, até em particular, algum funcionamento, alguma coisa que a gente possa contribuir, porque a internet está dando uma congestão no momento. Mas com certeza agora foi vai incrível. Tá bem tumultuado. Tá cortando bastante, mas enfim, né? Já estamos aqui quase 1h15, e com certeza bastante gente aqui a esse tempo todo aqui com a gente, te ouvindo, Felipe. Foi muito, muito relevante, muito bacana iniciar esse projeto novo. Agora tá bem travado, tá bem ruim, tá? Nem tua imagem está congelada e não consigo nem escutar o que tu esteja falando. Vixe, então tu vai ter que assistir depois, porque eu já estava te enchendo de elogio aqui. Nossa. Mas foi muito legal, Felipe. Quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade. Que a gente sabe... Como o pessoal costuma falar, que é horário, né? Tem muitas transmissões, muitas lives. Mas foi muito legal, muito bom. Te agradeço muito, agradeço todo mundo que esteve com a gente. Poxa, né? Tá bem ruinzinho agora, bem complicado aqui. Então, nós vamos encerrar. Não consigo... Poxa, vamos bem ali 1 hora, né? Então tá bem complicado aqui. Eu até tirei outras conexões que eu tinha no computador aqui para tentar melhorar, mas eu acho que é pelo horário. É um acúmulo de transmissões, de uso da internet, talvez nesse momento, e o uso do Wi-Fi que dificulta a conexão, né? Então, eu vou agradecer mais uma vez a gentileza aqui, e estou vendo que tá difícil para gente dar continuidade para responder qualquer outra pergunta, e coloquei antes, então quem quiser chamar em particular, me questionar alguma coisa, a gente pode... Não. Caiu a conexão, mas eu queria agradecer muito todo mundo que esteve aqui, agradecer ao Dr. Felipe pela disponibilidade, e tenho certeza que foi um aprendizado muito, muito valioso para todo mundo. Então, até um próximo encontro. Tenham uma boa noite todo mundo. Beijo, até mais.